A ex-primeira-dama e esposa do líder de organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil, a Michele Bolsonaro respondeu a uma declaração da Janja sobre ética. Em tom crítico, Michele acha que a atual primeira-dama não teria legitimidade para falar do tema, forçando ainda mais uma ideia de rivalidade feminina. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Ai, Dai, jura que a Michelle vai querer falar sobre quem pode e quem não pode falar de ética? A Michelle que é aquela que fazia umas coisas bem estranhas com o cartão da amiga, aquela que recebia uns depósitos estranhos do Queiroz, aquela que tinha aí umas joias aí escondidas meio estranhas também. Essa Embaixo da Michelle cama. embaixo da cama. Essa Michelle vai querer dizer quem pode e quem não pode falar de ética? Ela não só quer, como ela disse, Sofia, ela disse. Ah, Michele. E assim, observe, Sofia, que nos últimos momentos a gente tem a Michele chegando nas redes sociais ou para atacar o presidente Lula ou a Janja, ou para postar alguma coisa bíblica, que não está fazendo mais sentido, não está ganhando mais visibilidade, então ela entendeu que atacar a Janja ou o presidente Lula é a forma dela, de fato, se manter na mídia. Mas tem um outro ponto também que faz a Michelle se manter na mídia. Quando algum parente é preso ou quando alguém aparece em algum escândalo, é a forma que a Michelle andou encontrando, né? Quando o tio dela foi preso, por exemplo, recentemente por pedofilia, quando a avó dela foi indiciada e foi presa também, a mãe dela. É um histórico de família bem interessante da Michelle. Eu vi os stories e aí eu vou poupar vocês de ver aquilo, não se preocupem, porque são vidas assim que ela sai fazendo várias perguntas. Eu trouxe uma síntese da coluna Metrópolis, vou te pedir para colocar na tela, Sophie, por gentileza. É muito rapidinho, a gente vai ver o ataque, porque é isso, é um ataque. E é um ataque não de forma deliberada, tá? Porque a Michelle, ela sabe o que ela está fazendo, gente. A Michelle, ela tem um planejamento e ela precisa, de alguma forma, ser aquele nome que o bolsonarismo vai colocar na linha de frente para substituir uma possível candidatura do Bolsonaro ou para ter alguma candidatura por alguma outra coisa, como Senado. Vale lembrar que o Bolsonaro está inelegível, foi condenado a 27 anos e 3 meses, vai ter que cumprir pelo menos 24 anos aí no regime fechado. A gente espera, de fato, que seja feita a justiça, ainda que ele seja obrigado a ficar em casa, mas que ele vá perdendo cada vez mais o poder político dele. E a Michelle pode ser essa figura aí da família a ser lançada, já que um dos filhos fugiu do Brasil, o outro não tem expressão política, o outro é chamado de pior que tá, não fica. A gente tem, né, uma outra figura ali também que acho muito difícil que se candidate para o cargo nacional, então é exatamente isso. A gente tem aqui a coluna que traz que a Michelle rebateu uma fala da Janja. Eu acho bem interessante esse rebateu, porque na verdade o que a Janja falou apenas foi esperar que a ex-primeira-dama, perdão, tenha ética no período eleitoral quanto aos ataques que podem ser feitos em relação ao Lula. E aí, nas redes sociais, a esposa do Bolsonaro, que é cotada para disputa em 2026, publicou vídeos onde mostra, inclusive, a Janja xingando o Elon Musk e que Lula perdão, e de Lula falando sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Sim, ela atacou dessa forma, tá? Na primeira postagem, a Michelle questionou o seguinte: comportamento ético assim. E aí, aquele vídeo da Janja falando, alô, acho que é o Elon Musk, porque ela estava com o microfone falhando. Eu não tenho medo de você, inclusive fofoque o Elon Musk. Uma brincadeira ali com a Janja, achando que o microfone não estava ligado e que acabou viralizando no evento fechado, e todo mundo, né, criticou bastante naquele momento. Houve um pedido Eu estava presente lá pessoalmente, eu estava ao vivo nesse dia. Eu e a Ana, a gente estava lá, foi no G20 Social, que deu uma falha de som, e daí a Janja fez essa brincadeira assim, tipo,
completamente despretensiosa, sabe? Uma coisa Zoeira, né? total, assim, tipo, não é como se, do jeito que foi colocado pela imprensa, dá a impressão que ela estava falando sobre isso. Não, o assunto não era esse, não tinha nada a ver com isso. Foi só uma brincadeira que ela fez quando deu uma falha de som, sabe? Bizarro que foi, no que isso foi transformado. Pois é, isso para beneficiar alguém, né? Para trazer uma ideia de uma primeira-dama que não se comporta e que não deveria estar nesse espaço, até porque espera-se da mulher algo como foi a Marcela Temer, né? Bela, recatada e do lar. Inclusive, isso era exaltado. E a Michelle foi vendida também com esta figura. Pintou até o cabelo, saiu de loira e veio para morena, gente. Tem toda uma figura aí por trás disso. E um detalhe, tá, Sofia? Ela também fala do vídeo do Lula que fala sobre acabar com a guerra entre Rússia e a Ucrânia, tomando uma cerveja. E ela fez a publicação A Farsa da Extrema Esquerda. Eu nem conheço a extrema esquerda do Brasil. Eu gostaria muito que a Michelle me apresentasse, porque ela deve conhecer. E aí tem entrevista à Folha de São Paulo publicada nessa segunda-feira, a Janja afirmou que os ataques de Michele Bolsonaro a Lula prejudicariam não apenas a imagem da ex-primeira-dama, mas de todas as mulheres. A Janja ainda fala de uma forma delicada sobre isso, né? Entre aspas, o que a Janja deu de declaração foi o seguinte: pediu que eu acabei perdendo. Pronto, entre aspas. Eu não vou deixar ninguém atacar ele, referindo a Lula. Seja quem for, homem ou mulher, depende do nível do ataque. Obviamente que eu vou me colocar. Eu espero que ela, em relação a Michele Bolsonaro, tenha ética para saber qual é o papel que ela tem. Eu espero que não se repita o que ela fez no evento de 7 de setembro na Avenida Paulista, porque para nós mulheres, o comportamento dela é muito ruim, e aí ela faz essa crítica a Michele, né, xingando o Lula, ela já chamou o Lula de pinguço, de cachaceiro, e a gente já disse que não é sobre ela, é sobre as mulheres. Então não foi um ataque direto a Michele Bolsonaro, não foi um ataque, na verdade, foi uma declaração de Janja, foi uma declaração absolutamente comum quando se perguntou sobre o que ela esperava para de Michele para 2026, né? Essas violências que poderiam surgir. E aí, Sofia, vou te pedir para trazer mais um vídeo para a gente ver uma coisinha aí que a Michele já andou falando. E olha que a Michele é essa pessoa que está questionando a ética da Janja, tá? Dá lembrar que ela já chamou o Lula, inclusive, de pinguço. Vamos lá, Sofia. E Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama e diretora do PL Mulher, é um dos nomes cotados para assumir a herança política do ex-presidente e marido dela, Jair Bolsonaro. O repórter do UOL, Felipe Pereira, apurou como foi a semana da ex-primeira-dama, que ficou em casa ao lado do marido, acompanhando o julgamento da trama golpista. Nesse período, ela se aproximou dos enteados Carlos e Jair Renan, antigos desafetos, e teria chegado a dar colo para eles. No dia do voto de Alexandre de Moraes, Michele teria xingado o ministro enquanto ele pedia a condenação do ex-presidente. A ex-primeira-dama está no limite com Moraes e pretendia fazer um discurso duro contra ele na manifestação de 7 de setembro na Avenida Paulista, mas caiu no choro e a fala seguiu para o lado sentimental, o que foi considerado bom pelo entorno de Bolsonaro. Gente, eu queria que... A gente tem pouquíssimo tempo, na verdade, porque estamos no meio do intervalo, tem mais algum minuto e pouco, né? E eu queria, na verdade, perguntar para o Beto e para o Ronilson, né? Com menos de um minuto cada um, como é que vocês veem a Michele Bolsonaro consegue... vai ser uma das herdeiras do bolsonarismo, Beto? Ela poderia ser a chapa dos sonhos, que eu brinco que não é uma chapa, é um trisal, né? Tarcísio presidente, Michele vice, Campos Neto como posto Ipiranga 2.0, um posto Shell. Mas é difícil coordenar todos esses interesses, essa aproximação dela com os filhos do Bolsonaro poderia, quem sabe, ser um sinal nesse sentido, mas acho ainda difícil essa costura. Mas é isso, Sofia. Eu acho que essa definição sobre uma possível candidatura de Michele nesse cenário é realmente algo muito surreal, né? A Michele, eu vou te pedir só para colocar esse vídeo do PL sem áudio mesmo, enquanto a gente está falando, ela é vendida como essa figura fabulosa aí
do bolsonarismo, que é uma líder, olha só, sabe? O PL Mulher traz a Michelle como uma grande liderança, que ela não é. Nunca exerceu um cargo político, nunca exerceu um cargo de expressão, nunca foi, né, uma figura que tinha um ativismo definido, e agora, depois, né, da força política do seu marido ser esvaída, né, ser tirada, ela vem querer aí se apresentar como essa pessoa que é o paladino da moral e dos bons costumes, que de fato não tem absolutamente nada, e ganha visibilidade agora atacando outras figuras que estão lá fazendo o seu trabalho. Difícil, né, Sofia? É muito difícil, inclusive. Você está mutada, Sofia. Difícil, daí de difícil também lidar com esse vídeo do PL todo em inglês para tentar chamar a atenção do Trump, né? Ai, Dai, a Michelle, ela é uma dessas peças aí que estão tentando colocar como presidenciável, né? E eu vou dizer pra você que eu considero ela uma pessoa muito perigosa. Se ela teria chance ou não de vencer o Lula, eu não sei. Mas ela é uma pessoa, assim, muito perigosa. E a gente sabe que ela tem alguns apoios de peso. Ela tem apoio do Valdemar da Costa Neto, né, o líder do Partido Liberal, líder do PL. Ela aparentemente tem aí um apoio por parte do Silas Malafaia, que na última manifestação lá do 7 de setembro fez questão de jogar para baixo o Eduardo e o Tarcísio enquanto jogava para cima a Michelle. Então, ela tem aí alguns apoios importantes. A dificuldade para ela conseguir se colocar como presidente, primeiro, é que ser aceita como sendo mulher liderando um movimento que é extremamente misógino. E dois, os filhos do Bolsonaro. Porque, gente, aquela família é totalmente disfuncional. Aquela família, Carlos odeia a Michelle, os 3 irmãos odeiam o Jair Renan, Eduardo manda o pai VTNC, sabe? É uma família que eles meio que se odeiam entre si. E tem histórias aí, e vou até dizer a fonte, Malu Gaspar uma vez falou que o Carlos e o Jair Renan chegam ao ponto de ter áudios comprometedores contra a Michelle para usar contra ela caso ela resolvesse se candidatar. Isso é uma questão já antiga, né? Já é lá desde 2023 que corre essa história aí, mas eu não duvido. Eu não duvido. Então vai ser um pouco difícil ela conseguir emplacar, especialmente se ela for cabeça de chapa. Ela como vice do Tarcísio, já vejo mais chances. Mas, enfim, vamos ficando por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês aqui no Plantão.